Quero saudar com alegria você que nos acompanha sempre no Santo do Dia. Hoje, dia 27 de abril, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Giana Beretta Molla. Giana, ou Jeana, ou Joana Beretta, ela nasceu em outubro de 1922 em Mandenta, na Itália. Filha de uma numerosa família de 13 filhos. Por causa da gripe espanhola, o número dos irmãos reduziu-se a 8. Entre os 8, Giana era a penúltima. Filha de um lar cristão, ela e seus irmãos seguiram o caminho da fé e suas vidas foram exemplos para muitas pessoas. A família de Santa Giana testemunhou lindamente a fé cristã e a cultura. Dentre os 8 irmãos, um se tornou pianista, 2 foram engenheiros, 4 se tornaram médicos e uma formou-se farmacêutica. Um dos formados em engenharia, chamado José, mais tarde se tornou padre. E 2 dos médicos decidiram seguir a vida religiosa, tornando-se missionários, Padre Alberto e Madre Virgínia. Giana cresceu em Mandetta e ali ela se formou como médica cirurgiã. Ela se especializou em pediatria, formando-se no ano de 1952. Porém, apesar da especialização, ela preferiu o exercício da clínica geral, visando atender os idosos abandonados e sem recursos. Para Giana, tudo era sagrado. Ela dizia sempre que quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo. Em 1955, Giana se casou com um diretor industrial chamado Pedro Molla. O casal viveu seguindo a tradição cristã familiar, oração, missa e Eucaristia. Ao mesmo tempo, eram inseridos com harmonia na vida moderna. Giana amava esquiar na neve, gostava também de pintar e apreciava muito a música. Frequentava o teatro e os concertos, sempre que eles podiam. Giana fazia questão de participar ativamente da Associação Católica Feminina, um movimento que visava unir as mulheres em torno da fé e da vida cristã na sociedade. O movimento preparava, com a ajuda de Giana, retiros espirituais, que eram momentos preciosos de forte interiorização e descoberta também da presença de Deus. Giana, ela vivia e colaborava com essas novidades que traziam renovação para a comunidade católica. Ela também se colocava sempre a serviço do movimento, a sua missão de médica. O casal Giana e Pedro Molla, eles tiveram 3 filhos, Pedro Luiz, Maria Rita e Laura. Felizes tiveram a notícia de uma 4ª gravidez em setembro de 1961. Pouco depois, porém, Giana sentiu-se mal e teve que ser internada. E após exames, foi descoberto um fibroma no seu útero. O caso foi se agravando. E a gravidade chegou a tal ponto que a única perspectiva para a sobrevivência de Giana seria interromper a gravidez para que seus 3 filhos não ficassem órfãos. Giana Beretta, ela tinha os valores cristãos profundamente enraizados no seu coração. Por isso, ela colocava sempre em primeiro lugar o direito à vida. Assim, ela decidiu ter o bebê, sabendo, como médica, que ela pagaria por esta decisão com o preço da sua própria vida. E assim aconteceu. Uma menina nasceu, Joana Emanuela. Santa Giana segurou-a nos braços antes de falecer. Era o dia 28 de abril de 1962. Sua morte se tornou uma mensagem de amor de Cristo para o mundo. Após a morte de Santa Giana, Pedro Molla, o viúvo, encontrou anotações pessoais da esposa. Essas anotações eram feitas antes dos retiros espirituais. E nas notas de Santa Giana se descobre uma conexão indissolúvel do seu coração com o amor, com o sacrifício e com a fé inabalável. A opção de Santa Giana pela vida da filha em seu ventre foi totalmente consciente, repleta de amor
e de respeito à vida. Santa Giana Beretta Molla foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 2004. Na ocasião, o Papa exaltou não só o seu heroísmo final, mas também sua vida inteira como exemplo de mulher, esposa, mãe, profissional e evangelizadora. Um verdadeiro exemplo para as mulheres e os casais modernos. A filha que nasceu do sacrifício de Santa Giana chama-se Joana Emanuela. Por ocasião da canonização da sua mãe, ela fez um pronunciamento, do qual se destaca o seguinte: dizia ela: sinto em mim a força e a coragem de viver. Sinto que a vida me sorri. Em seguida, rendeu eterna homenagem à mãe dizendo: dedicando a minha vida à cura e à assistência dos anciãos. Os dois milagres, tanto para a beatificação quanto para a canonização de Santa Giana, aconteceram no Brasil. O primeiro foi em Grajaú, no Maranhão, em 1977, num hospital onde a própria Santa Giana gostaria de ter vindo prestar seus serviços como médica e como missionária. O segundo aconteceu em Franca, aqui em São Paulo, quando uma gestante cujo filho corria perigo de morte em seu útero pela ausência total do líquido amniótico desde o 3º mês da gravidez. A mãe, Elizabeth Arcolino Companari, assim como Santa Giana, ela não quis abortar, né? Ela assumindo todos os riscos e pedindo a intercessão de Santa Giana. A gravidez progrediu sem o líquido amniótico, o que por si só não tem explicação científica. Ao final da gravidez, o bebê nasceu perfeito e foi aceito pela Igreja como um milagre válido para a canonização de Santa Giana. No mundo em que nós vivemos, onde se aprova o aborto, onde as mulheres matam seus filhos dentro dos seus ventres sem dó, nós temos o exemplo de Santa Giana, que deu a sua vida para que uma criança pudesse nascer. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.